Olá, amigo do canal Diretriz Espíritas. A intenção nossa aqui hoje é fazer uma reflexão a respeito desses espíritas um tanto afoito, que querem respostas para tudo e encontram aqueles outros espíritas que acham que sabem tudo e também formulam teorias a respeito de tudo que ocorre. Então é uma questão para ser analisada. Eu prefiro particularmente utilizar esse refrão da letra musical do Raul Seixas, e eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que qualquer aquela velha opinião, né? E ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, eu prefiro ter essas transformações interiores a respeito de um assunto que formar uma opinião e fechar sobre ela como se fosse uma verdade. É um equívoco muito grande que está ocorrendo dentro do movimento espírita. Daí, a gente vai então encontrar as pessoas que querem saber sobre o novo coronavírus, né, sobre a queda do avião, sobre as crianças índigos, como é que a gente analisa os tsunamis, o que nós falamos da política, as previsões para 2020, né, como o Espiritismo vê os amigos LGBTs, enfim, são perguntas que as pessoas começam a fazer um paralelo achando que o Espiritismo tem obrigação de ter essas respostas. Não é bem assim que a doutrina espírita funciona. A questão da doutrina espírita é muito mais profunda do que ficar respondendo as coisas puramente materiais. A gente vai verificar então, né, algumas informações, algumas palestras, alguns eventos, alguns textos tristes, né, informando que as pessoas que estão morrendo, né, em função do coronavírus é porque não estão vibrando no amor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Outros que morrem juntos, né, porque no avião, porque no passado jogavam os cristãos na fogueira e estão resgatando o velho passado. É uma coisa, os nossos amigos LGBT, né, estão pagando dentro de dias anteriores. Enfim, surgem essas notícias, essas informações equivocadas e geram aqueles seguidores, aquelas visualizações, aquelas confirmações, né, totalmente desequilibrada e que dá-se o nome de espírita. Não é espírita, são pessoas afoitas que querem utilizar da atual situação para dar opinião sobre tudo. E ao analisar essas criaturas, a gente vai verificar que elas têm crueldade nos seus corações, né? Porque ela está negando, vamos dizer assim, né, um punhado de coisa, né? Porque está faltando um pouco de calor humano nela. E quando você começa a analisar essas palestras, a gente verifica que realmente é equivocado. A gente, quando se fala, por exemplo, de corrupção, é só analisar que qualquer pessoa equilibrada ele tem que ter na cabeça que a corrupção não leva a lugar nenhum, certo? Aí dessa forma a gente vai verificando em função dessa fase negativa, no momento terrível que estão na Terra, surgem aqueles gurus que, vendo a fragilidade das pessoas, começam a oferecer palestras, workshops, treinamentos, cursos, autoajuda e cobrando caro por isso. Isso é um absurdo que está ocorrendo dentro do movimento espírita. E nessa hora a gente fica pensando que a gente, né, que a pessoa que procura esse tipo de ajuda, no fundo, ele está terceirizando, né, as opiniões dele. Ao invés de fazer uma análise crítica das coisas, ele quer ouvir a opinião de terceiro. Ele tem que fazer julgamento por si só. Então, nós que somos espíritos, não podemos acreditar nesses gurus que foram escolhidos, né? Porque nessa hora a gente está faltando um pouco de fé, a fé racional, né? Que é necessária, e de um estudo mais constante sobre as obras espíritas. E a pessoa que é espírita, realmente é espírita, ele não vai ficar aí acreditando nessas profecias, nessas psicografias, nessas mensagens do além terríveis, né? A ponto de dizer que o mundo espiritual não consegue chegar até nós porque nós estamos com a faixa vibratória negativa. Não é bem assim não, gente. Né? A gente sabe que isso dificulta, mas para os amigos da luz não tem essas barreiras, né? Não tem esse negócio de ficar achando que vai impedir. É uma coisa muito equivocada, né? É uma coisa aterrorizante. Certo? E chegamos à conclusão, nesse artigo, são vários artigos que eu pesquisei, eu achei interessante fazer essa montagem. Nós não estamos na experiência de Deus, não somos marionetes, Deus está fazendo experiência com a gente. Isso tem que ser analisado por todos nós. Aí Kardec trabalhou esses assuntos, né? A gente vai verificar nos seguintes slides, né? Ele informou desse respeito. Ele vai colocar que a gente tem que colocar a primeira coisa na mente,
que quando você encontra pessoas que começam a fazer predições, né, das coisas que vão acontecer, né, indicações precisas relativas a itens materiais, desconfiar. Desconfiar mesmo, porque são pessoas que estão realmente utilizando, né, vamos dizer assim, né, de recursos inadequados para tentar atingir seus propósitos. Aí, nessa hora, a gente chega à conclusão que os espíritos também, os espíritos, não sabem todas as coisas. Porque os espíritos, são seres humanos encarnados e também têm seus limites, não estão no mundo de provas e expiações. Ninguém consegue fazer isso de um lado para o outro. De repente, uma pessoa que era espírita desencarna, aí vira um mentor e começa a dar mensagem do além, né? E essa mensagem é vista como verdadeira. Não é bem assim que funciona. Aí a gente pegou, a gente está fazendo aqui uma análise não da pessoa, mas do fato ocorrido, certo? Um médico famoso aqui no Brasil fez um comentário e terrível, né? A gente fez assim, esse apanhado e imagina o seguinte, você está observando nos mundos lá fora, no mundo, quando eu falo mundo dos países, muita confusão, em particular lá nas regiões, né, de Jerusalém, na Ásia como um todo, vamos dizer assim, aquela região de lá, o pessoal fugindo para a Europa, porque é muita confusão, muita guerra, eles querem realmente melhorar um pouquinho o nível de vida, aí foge para a Europa, vamos dizer assim. Aí de repente chega na Europa, né, ele recebe outra bomba, porque essa entrevista foi dada lá na Europa. Veja só que essa pessoa colocou, né? Ele disse que essas pessoas que estão sendo fugindo das suas terras são antigos, né, colonizadores europeus sanguinários que dizimaram os povos da América Latina e por isso vão pagar as consequências do direito da vida passada, o que retorna para a Europa em busca de antigos privilégios. Olha que loucura, né? Que infelicidade grande acusar, né? Isso é uma opinião pessoal, né? Não tem nada a ver com a doutrina espírita você fazer essa colocação maledicente, informando que a pessoa são antigos sanguinários. Um mal não justifica o outro, é um absurdo. E isso é tomado como verdade, todo mundo divulgar. Por isso que a pessoa está fugindo lá do Oriente Médio, vindo para a Europa. Uma coisa loucura. Então, a gente não pode terceirizar. Novamente colocando aqui, nós temos que analisar realmente nossos valores, certo? E o Paulo Freire deixou uma frase muito interessante a esse respeito. Ele fala que não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Ou seja, quando você começa a analisar o fato de você ser espírita, aquilo que você pratica como espiritismo, ela é inclusiva ou é excludente? Uma questão para pensar, né? Então, não deve colocar na cabeça, ninguém é especialista em todas as áreas. Tem pessoas que é especialista em uma área, mas há aquelas pessoas que se dizem espírito e gostam de opinar em tudo que você possa imaginar. Dá opinião para tudo, vamos dizer assim, achando que ele é entendido porque tem um dom divino para esse respeito. Tem que analisar bem isso. E Kardec afirma que os bons espíritos se calam, né, eles só dizem o que sabem e se calam, né, quando eles não conhecem o assunto, certo? E já os maus falam de tudo. Tá? Toda heresia científica notória, todo princípio que choca o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê, né, por ser um espírito esclarecido. Ou seja, então os bons sabem, falam o que é necessário e se fecham e se calam naquilo que não sabem. E continua, né? Nós temos que aprender a reconhecer esses espíritos levianos, né? E quando você fala espírito leviano, encarnado ou desencarnado. E concluindo, a gente coloca, né, as comunicações dos espíritos, e cresceu aqui a palavra médio também, né, são opiniões pessoais que não devem ser aceitas cegamente. Em nenhuma circunstância deve o homem abrir mão do seu próprio julgamento e de seu livre-arbítrio. Seria dar prova de ignorância e de leviandade aceitar como verdade absoluta tudo que vem dos espíritos, pois eles dizem o que sabem. Cabe-nos, olha só, cabe-nos submeter o seu ensinamento ao controle da lógica e da razão. É o que está faltando no nosso meio espírita, daí surgir esse monte de mensagem de autoajuda, esse monte de
pensamento, esse monte de cursos, né, onde a pessoa está colocando aquilo que ele pensa pessoalmente como de verdade. Então, é um alerta muito grande que a gente precisa assim, abrir, né, espaço para discutir isso nas nossas casas espíritas. Um abraço e até o momento aqui no nosso canal.